A especialidade, ela estuda o sangue, a produção do mesmo e os órgãos onde ele é produzido. Os órgãos principais, então, a origem do nosso sangue é na medula óssea, tem uma função o baço e linfonodos. Ele estuda a parte normal e estuda as doenças relacionadas ao sangue. Essa é a especialidade de hematologia. Junto com essa especialidade, corre uma outra muito parecida, chamada hemoterapia, que é a medicina transfusional. Então, é um ramo, andam muito próximos, mas a hemoterapia está ligada ao banco de sangue. A hemoterapia é quando você utiliza o sangue para fazer o tratamento. Então, é a medicina transfusional. O sangue, ele é constituído, então, por células, que a gente chama de elementos figurados, glóbulos vermelhos, o médico às vezes fala eritrócito ou fala hemácia, é tudo a mesma coisa, glóbulos brancos, leucócitos e plaquetas, que são os trombócitos. Então, cada um desses elementos tem uma função no nosso organismo específica e são funções bastante elaboradas e evoluídas. Estas células, elas estão em suspensão em um líquido, que é um líquido denso, complexo, e fluido, chamado plasma. O plasma tem principalmente água, e nessa água estão imersas as proteínas, em torno de 6 a 8%, que todo mundo deve ter. Quando a gente tem menos proteína no plasma, a gente tem uma desnutrição proteica, então esse número aqui pode diminuir. A gente tem os hormônios, todos os sais minerais e vitaminas, as gorduras e os açúcares, tudo está circulando no sangue. Um adulto normal, ele tem em torno de 70 ml por quilo de peso de sangue. Então, uma pessoa de 50 quilos tem em torno de 3,5 litros de sangue. Uma pessoa de 70 quilos tem em torno de 4.900 ou 5 litros de sangue. O adulto é isso. A criança, ela tem um pouco mais de sangue por peso. Então, quando ele nasce, ele tem em torno de 80 ml por quilo, e a criança depois vai tendo 75 e o adulto 70. A gente vai perdendo água. Isso é uma das coisas que eu vou falar na frente, que é um dos sinais do envelhecimento. O sangue também diminui. Então, ele circula num ambiente fechado, de artérias, veias e circulação linfática. E as células, aqui a gente tem 3 tipos de células, um glóbulo vermelho, um glóbulo branco e uma plaqueta, elas estão circulando nessas estradas, que são as artérias, as grandes artérias, as artérias menores, as arteríolas, os capilares, depois as vênulas, as veias maiores, de volta para o coração. Então, esse sistema é fechado, bombeado pelo coração. Quais são as funções do sangue? Então, a função primordial é transportar o oxigênio dos pulmões para todos os tecidos e trazer dos tecidos para os pulmões o gás carbônico, que é eliminado pela nossa respiração. Transportar todos os nutrientes para as células de todo o organismo, remover as escórias metabólicas, a sujeira do corpo, a ureia, a creatinina, o potássio, o sódio, se tiver em excesso, toxinas e tal, ele vai remover, a gente chama de escórias, manter a temperatura, então ele distribui o calor ao longo de desde o fio do cabelo até a ponta do pé, então ele distribui o calor, ele mantém a temperatura do corpo, ele mantém o pH do corpo, para não ficar nem ácido nem alcalino, ele distribui os glóbulos brancos onde está precisando mais, ele se dilata onde está precisando mais, tem uma ferida, alguma coisa, e lá ele então trata e previne infecções e transporta todos os anticorpos e hormônios do nosso corpo para os sítios de função deles. O sangue, então, o ciclo de produção, aqui é um gráfico que está mostrando aqui nesse eixo aqui o tempo, né? E quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, na gestação, até os 9 meses, o sangue ele é inicialmente produzido numa coisa chamada saco vitelínico, né? Que vem lá da formação do nosso primordial. Depois, ele passa um pouco a ser formado pelo baço e depois pelo fígado. No momento do nascimento, quem está realmente assumindo a produção do sangue, já a partir do 5º mês, é a medula óssea. Né? A medula óssea é o que chama de esqueleto axial, é essa parte central. Aqui a gente tem esqueleto apendicular, que são os membros. Então, no adulto, essa parte é que produz sangue. Então, são costelas, vértebras, o ilíaco, a bacia, um pouco da raiz dos membros. Os ossos distais, que na criança também produzem sangue, no adulto eles já perdem essa função, essa medula se transforma.
Ela é composta, então, a medula, por uma parte vermelha, uma parte amarela e uma parte trabecular, que é de estrutura, que sustenta, então, as células, as colônias de células. Isso aqui é a cabeça de um fêmur cortada. Então, aqui a gente está vendo todo esse trabeculado esponjoso. Dentro aqui, então, a gente tem a medula e a gente tem também gordura, que é a medula amarela. Essa parte que dá a dureza do osso, essa parte branca, então, é a cortical do osso. É aqui onde está o cálcio, é aqui que se define a questão da osteopenia, osteoporose. Aqui dentro é a fábrica, é a origem de todo o nosso sangue, é na medula óssea. Então, aqui a gente teve uma foto de uma cabeça do fêmur, seccionada, só para a gente ter uma ideia anatômica de como que é a medula óssea. Se a gente for olhar no microscópio, a gente vai ver isso, que é a parte óssea, e tem umas ilhas de produção, tem a gordura e tem a série vermelha. A foto não está tão boa, mas dá para a gente ter uma noção. Isso aqui é um exame chamado biópsia de medula óssea. Então, quando a gente tem alguma dúvida sobre a função da medula óssea, a gente pode solicitar, então, um exame chamado biópsia de medula óssea, que normalmente é feito nessa região do quadril, né, e com anestesia local ou sedação. E aí a gente vai estudar todas essas relações entre as células, as proporções, para ver se tem alguma doença aí. Se a gente olhar com um aumento maior no microscópio, a gente vai ver, então, as ilhas de gordura e a gente vai ver todas as células que são as células progenitoras. São as células que dão origem às células maduras que vão para o sangue periférico. A gente chama de sangue periférico aquele que a gente colhe das veias, das artérias, para fazer exame, para análise. Então, essas células normalmente não circulam no sangue periférico, a moradia delas é dentro da medula óssea. Quando elas vêm para o sangue periférico, é alguma doença ou algum estímulo, ou algum acidente. Então, normalmente elas estão lá na medula óssea, renovando o nosso sangue na medida que precisa. Nessas células, a mais importante, a primordial, é chamada célula-tronco. É bem famosa, atualmente a gente já ouve bastante na mídia. A célula-tronco é a célula-mãe de todas as células do sangue. É a célula primordial, primitiva. Em inglês chama stem cell. Stem é de tronco. Então, a célula-tronco. Ela é capaz de se dividir indefinidamente, de se autorrenovar. Então, a gente recebe um pool, uma quantidade dessas células quando a gente nasce. No envelhecimento, existe uma diminuição dessa capacidade. Elas são capazes de gerar todas as células mais evoluídas. Então, essa célula original, ela vai gerar todas as células diferenciadas com funções diferenciadas no sangue. Esse slide, infelizmente, perdeu-se, mas aqui a gente teria uma colônia de células-tronco. Em torno da medula óssea, entre 25 a 100 mil, a gente encontra apenas uma delas. Então, elas têm uns marcadores de laboratório, a gente conhece, ela tem as características específicas que são dados de laboratório para a gente saber. Esta célula aqui é a que a gente usa para o transplante de medula óssea. Então, a gente retira de um paciente ou de um doador e coloca no outro, ou retira do próprio, ou cultiva isso em laboratório, ou tira do cordão umbilical. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Essa célula é a célula importante. Essa célula, ela tem uma capacidade de, se for pega lá no cordão umbilical ou na placenta, logo que a gente se forma, uma semana, ela tem capacidade de regenerar todo o nosso corpo. Então, isso é muito importante na medicina regenerativa, onde as pessoas têm algumas deficiências que podem ser tratadas. Então, isso aqui é tudo pesquisa, mas é uma pesquisa muito importante, muito avançada, e que a gente deve ter, em breve, ferramentas para tratamento de várias dessas condições. Então, pessoas que são paraplégicas ou tetraplégicas. Então, essa célula-tronco seria capaz de regenerar um neurônio e refazer fraturas, artrite, refazer neurônio, que é a parte mais complicada, falência cardíaca, diabetes, doenças autoimunes e distrofia muscular. Essa daqui é onde a pesquisa está mais avançada. É uma doença congênita, então é onde a gente, no Brasil, está muito bem. Aquela doutora Maiana Zatz está sempre dando entrevista. Então, o Brasil está bastante avançado nessa área de pesquisa de célula-tronco e tratamento da distrofia muscular. Essa célula stem cell, então, ela é capaz de gerar todas essas células maduras. Cada uma tem uma função no corpo. Então, você vê que a coisa é bastante complexa.
e ela está sujeita a uma série de estímulos aqui e de hormônios. Esses hormônios celulares são conhecidos como citoquinas ou citocinas. As células conversam através de moléculas e são chamadas citoquinas. Então, todas essas linhas de produção são estimuladas por citoquinas. As principais são essas. A eritropoetina é bastante popular, já é conhecida, a gente tem no comércio chamado Emax ou Eprex. Ela estimula somente a série vermelha. Pessoas com falência renal ou disfunção renal ou em tratamento de hemodiálise não produzem. É um hormônio produzido no rim e vai estimular a medula óssea a produzir hemácias, então não ter anemia. Né? O paciente renal crônico costuma ter anemia por falta da eritropoetina. O G e o GM-CSF são estímulos para a série branca, que são os leucócitos, e a trombopoetina para a produção de plaquetas. Existem inúmeras outras citoquinas, que é infinito, um número muito grande, cada uma com função específica. Não daria para a gente falar tudo aqui hoje. Aqui vem uma parte fundamental nossa, que também provém da medula óssea, em parte, que é o sistema imune. Então, a gente tem todos os gânglios linfáticos, circulação linfática, e a gente vai produzir uma série de barreiras contra patógenos, micróbios, bactérias, agentes agressores. Então, aqui é uma coisa bastante complexa na espécie humana. No reino animal não tem isso tão evoluído. Então, na espécie humana, o sistema imunológico é bastante complexo. Então, ele é constituído pela medula óssea, ela produz e amadurece essas células, o timo, que fica nessa região. Ele é apenas na criança, até a adolescência, até os 20 anos, ele existe, depois ele sofre o processo de atrofia, e aqui a gente tem os linfócitos T, que passaram pelo timo. Uma célula muito inteligente, muito importante, que vai ter a memória do nosso corpo, ela vai saber, a gente tem a memória intelectual e tem uma memória imunológica, então os linfócitos vão saber que a gente foi vacinado contra a poliomielite, mesmo 80 anos depois eles continuam lá. São células de memória. Então, essa aqui é uma coisa muito evoluída. Os gânglios linfáticos, que são estações que bloqueiam na circulação linfática a linfa que vem de todas as partes do corpo. Então, a gente tem a circulação arterial, a venosa, e tem um extravasamento de líquido por um tecido celular subcutâneo. Isso chama linfa, e normalmente tem um terceiro sistema circulatório chamado linfático. Os gânglios linfáticos são áreas de barreira, são estações de tratamento. Então, se você percebe alguma inflamação no dedo do pé e aquela linfa lá vem trazendo para a virilha, a gente tem uma íngua na virilha, e ali esse gânglio linfático ele se hipertrofia, ele se infarta, ele cresce e bloqueia a bactéria, não deixa ela circular. As células ali fazem um bloqueio. O baço tem a função de filtrar o sangue e promover uma interação entre os linfócitos, de apresentar substâncias ou micróbios, bactérias, vírus, de um linfócito para outro e estimular a memória. Ele também remove do sangue os glóbulos vermelhos velhos, que já não têm mais função, têm que ser retirados e renovados. O fígado faz coisa parecida, produz uma substância chamada complemento, que atua na imunidade entre os nossos anticorpos, as bactérias e os vírus. Esse aqui é como uma chave fechadura. Ele produz uma reação, então isso é muito importante para o sistema imune. Ele também filtra todo o sangue que vem da parte intestinal através de uma veia importantíssima chamada veia porta. E a veia porta, ela chama isso porque é a entrada do fígado. 70% da circulação do fígado vem dessa veia porta e traz todo o sangue do trato digestivo. Então, tudo que a gente ingere, que a gente come, está em processo de digestão e absorção, ele vai para o fígado, que é um segundo bloqueio, através da veia porta. As tonsilas, também conhecidas como a amígdala, que é a tonsila faringiana, a tonsila palatina, a tonsila lingual, também são estações de bloqueio em portas de entrada importante, que é a boca, para bactérias. As mucosas dos intestinos e dos brônquios têm, ao longo de cada milímetro, inúmeros folículos linfóides que controlam as bactérias que estão morando lá no nosso intestino. Então, o nosso intestino é super contaminado. Tem bactérias ali que poderiam matar a gente em segundos. São bactérias bastante tóxicas. Como que a gente não morre? Então, porque ali é o principal órgão imune do corpo, é todo o trato digestivo. Ele tem cerca de 6 a 7 metros de comprimento e a cada pedacinho tem um exército de células linfóides, são os linfócitos B especialmente, e nos brônquios também,
que ficam reconhecendo e bloqueando essas bactérias. Mas tem bactérias do bem também, as bactérias que são a flora normal do intestino, que existe uma competição com a flora do mal, né? A flora patológica. Então, todo esse equilíbrio é muito complexo. Então, você sabe que tem lá uma bactéria ruim, mas se você não mata, não tenta esterilizar o intestino. A gente não conseguiria. Então, aqui o sistema imune, aqui eu coloquei uma ideia de que, assim, são várias ações que vai focar realmente na proteção do nosso corpo. Então, a gente tem esses bloqueios nas portas de entrada, a gente tem o baço, a gente aqui tem a amígdala faríngea, aqui está faltando, que são as células, está faltando um slide. Bom, o sistema imune a gente conhece também. A gente tem uma imunidade celular, que são os glóbulos brancos, e a gente tem uma imunidade humoral, de humores, de líquido. Então, nesse plasma circulam as imunoglobulinas. As principais estão aqui. Então, isso aqui é muito importante, são os anticorpos. Então, uma vez reconhecido, eu tive uma gripe, o corpo já sabe daquele vírus, fez um anticorpo antigripe X. Então, esse anticorpo, inicialmente ele é da classe IgM, depois ele passa para uma classe IgG de memória, e ele fica lá para a gente. Aquela gripe eu não vou pegar mais, porque eu já tenho uma memória. Essa célula é o linfócito B, que produziu a imunoglobulina, e elas se dividem assim. É uma parte importantíssima da nossa imunidade, chamada imunidade humoral. Então, essas são as imunoglobulinas. A gente tem as IgGs, que são um dímero, composto de 2 partes, e a gente tem a IgM, que é um pentâmero, composto de 5 partes. Ela se liga em 5 estruturas simultaneamente, por isso que ela é da fase aguda. Então, a gente pede, às vezes, uma sorologia para toxoplasmose, IgM. Se a pessoa tiver com isso aqui muito aumentado, ele está numa fase aguda de toxoplasmose, ou citomegalovírus, ou qualquer outra virose. E se ele tiver uma cicatriz sorológica, quer dizer, uma memória, então ele vai ter na forma da IgG. Bom dia, pois não. Essas imunoglobulinas, elas auxiliam os glóbulos brancos a ancorar a célula efetora da imunidade ao agente invasor. Ou ela mesma já destrói a parede do vírus, da bactéria, ela tenta resolver o assunto. Então, aqui a gente tem imunidade humoral, IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. A IgA é uma molécula específica de todas as secreções do corpo, das mucosas. Então, ela está na saliva, na lágrima, no leite materno, toda a mucosa do intestino, uretra, genitais. Ela é muito importante. Deficiência de IgA pode ser... Existe doença que a pessoa não tem essa molécula, nasce sem. Então, são pessoas que têm infecções de repetição, têm parasitoses. Ela é específica das mucosas. A IgE é uma imunoglobulina relacionada às alergias. Então, são pessoas que têm alergia, você pode dosar a IgE, está bastante alta, ela reage aos alérgenos, né? E também aos parasitas intestinais, são as 2 principais causas. A IgD é uma imunoglobulina que auxilia os linfócitos B a fazerem a função deles. Bom, esse aqui é um exame básico, então agora a gente vai avaliar como que eu avalio o sangue. O exame mais básico, elementar e o fundamental chama hemograma. Então, todos nós devemos ter, vocês já devem ter um hemograma feito. Esse é um exame que a gente tem que fazer de forma seriada, comparativa, comparar a gente com a gente mesmo na nossa evolução. Às vezes você está dentro do parâmetro normal do hemograma, mas não era o seu normal há um ano atrás. As faixas de normalidade do laboratório oscilam. Então, aquilo que era normal, que você está na faixa da normalidade, mas não era o seu normal. O seu normal do ano passado era um pouquinho mais alto ou mais baixo. Então, é muito importante a gente fazer uma análise do hemograma, isso de forma horizontal, comparativa, ao longo do tempo. Então, isso é importante. O hospital mantém um registro eletrônico desses exames, a partir de, acho que faz uns 8 anos a gente tem. Então, isso aqui é muito didático, a gente consegue enxergar o paciente ao longo do tempo. Bom, o hemograma, ele é um exame bastante importante, ele avalia todas as células do sangue, tanto em quantidade quanto em qualidade, ou seja, se elas são anormais e se elas estão em quantidade normal ou não. Os parâmetros que a gente avalia são as contagens dos glóbulos vermelhos e brancos, a hemoglobina e o hematócrito, eu vou falar um pouquinho mais na frente, os índices hematimétricos, as contagens das plaquetas e a cara das células, a morfologia delas. Vamos falar um pouquinho do hematócrito.
Esse eu não sei se as pessoas já ouviram, mas assim, o cirurgião costuma falar muito isso, a gente vai operar, a gente vai ver o hematócrito do paciente. Então, é quase que um sinônimo se a pessoa tem ou não tem anemia, como é que está o hematócrito, a hemoglobina. O hematócrito, a gente tem um tubo de sangue, foi coletado, ele é centrifugado, da mesma forma que a gente centrifuga a roupa em casa para secar. Então, a parte mais pesada vem para baixo, que são os glóbulos vermelhos, a parte mais leve, que é o plasma, fica em cima, e na interface a gente vai ter lá os elementos como glóbulos brancos, plaquetas e os glóbulos vermelhos jovens. Aqui chama buff coat. Então, essa parte dos eritrócitos, das hemácias, é o que a gente conhece como hematócrito. Então, a gente tem 100% aqui, e aqui a gente vai ter 45%, 50%, depende do paciente. Quando a gente tem menos, a gente tem uma anemia. Quando a gente tem mais, a gente tem uma poliglobulia ou policitemia. Com a doação do sangue, a mesma coisa. A gente tira lá 500 ml, 450 ml, coleta da veia do braço do doador, põe numa centrífuga gigante, é a mesma coisa. A gente tem aqui um elemento que são os glóbulos vermelhos. Aqui a gente vai ter uma outra bolsa que vai vir para essas bolsas satélites, que é chamado plasma, e na interface a gente vai ter uma bolsa de plaquetas. Então, esse doador, ele doou uma bolsa de sangue, mas ele vai atender 3 pessoas em momentos diferentes e necessidades diferentes. Eu só fiz um paralelo porque é o mesmo sistema da amostra, só que aqui é numa bolsa de sangue. A hemoglobina. A hemoglobina é a molécula mais importante da hemácia, do glóbulo vermelho. Então, ela tem uma parte proteica, que são essas 4 cadeias de globina, uma parte do M e um átomo central de ferro. Então, o que é a função da hemoglobina? Esse átomo central do ferro, a função dele é atrair o oxigênio ou entregar o oxigênio. Então, a hemoglobina, a função dela é transportar o oxigênio. Depois eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. A gente tem uns índices, vários índices. Esses são os mais importantes. A gente tem o volume corpuscular médio, que mede o tamanho do glóbulo vermelho, e a gente tem a hemoglobina corpuscular média, que a gente vai ver quanto de hemoglobina tem por glóbulo vermelho. Então, esses daqui dá para a gente separar quase a maior parte das anemias, para saber se está faltando hemoglobina, se está faltando ferro, se está faltando B12, o que está faltando. Quando a gente coleta aquela amostra de sangue, a gente faz um esfregaço. A gente aspira num capilarzinho, coloca numa lâmina, desliza a lâmina e faz um esfregaço. Tá? Esse esfregaço vai para um microscópio. Essa lâmina está aqui no microscópio e a gente vai olhar. Então, aqui a gente vai avaliar as células qualitativamente, como é que é o jeitão delas. Se ela está normal, se ela está alterada, o que está acontecendo. Então, esse aqui é o exame microscópico. O exame global, que dá aqueles valores globais, quantos glóbulos vermelhos, quanto de hematócrito, quanto de hemoglobina, quanto de plaqueta, é dado por uma máquina que ela faz isso automaticamente. É um contador celular. Então, o sangue vai passando, tem um feixe de luz, cada vez que ele bloqueia o feixe de luz, eu sei que passou uma célula. Ele conta tudo aquilo, e essa daqui é feita individualmente, é feita de forma artesanal. Cada lâmina é olhado individualmente. Então, vamos falar um pouquinho dos glóbulos vermelhos. Então, glóbulos vermelhos, o médico às vezes pode falar eritrócito ou falar hemácia, são sinônimos. Tá? Então, esses são os nossos glóbulos vermelhos. Ele tem um formato de um disco bicôncavo. Esse aqui dá a ideia de uma tridimensional dele. Ele é bem pequenininho, 7 micra, e o volume é 83 micra cúbica. Então, a célula tem esse formato. Nos glóbulos vermelhos, 95% do que tem dentro deles chama hemoglobina. A vida média deles é de 100 a 120 dias, quer dizer, uns 4 meses. Todo dia a gente renova mais ou menos 1% da nossa parte do célula vermelha. Isso é chamado reticulócito. São glóbulos vermelhos jovens. Então, se eu todo dia estou renovando 1%, está bem. Se eu passei a ter 3, 4, 5%, significa que algo não está bem. Ou eu estou perdendo, a medula está tendo que repor rápido, ou eu estou tomando um remédio que a medula está se recuperando. Então, em média, ele dura 100 a 120 dias. A hemólise, que é a destruição do glóbulo vermelho, ele perde aquela forma de disco bicôncavo e se torna uma bolinha. Então, quando ele passa no baço,
ele reconhece que é um glóbulo vermelho idoso, velho, senescente, ele retira de circulação e faz uma reciclagem de toda a matéria-prima do glóbulo vermelho. Isso é maravilhoso porque o organismo não perde nada. O ferro que estava lá, ele recicla, devolve para o sangue, volta para a medula e volta para a fabriquinha de sangue. A parte das globinas, elas vão ser recicladas para outras proteínas do corpo, e ainda tem a parte do heme, que vai se transformar na bile, que é um detergente de gorduras. Então, o fígado capta essa parte da bile, transforma ele em bile, fica lá depositado na vesícula. Quando a gente ingere gordura, vai para o intestino, dissolve a gordura, formando micelas. É como se fosse um detergente. Então, o corpo já tem uma reciclagem do sangue, ele não perde. O ferro ele recicla, a proteína ele recicla e o heme vira bile. A medula óssea repõe com as células jovens chamadas reticulócitos, na razão de 1% mais ou menos por dia. Para o homem, a gente tem, em termos de glóbulos vermelhos, 4,5 milhões a 6,5 milhões por milímetro cúbico de sangue. A mulher tem um pouco menos, de 4 milhões a 5 milhões e 600 mil glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. O nosso hematócrito médio é de 40% a 54%, das mulheres um pouco menor, 35% a 47%. A hemoglobina está em torno de 13,5 a 18 no homem, na mulher 12 a 16,5, e os volumes, os tamanhos das células, elas são idênticas, não tem variação, pequena variação. Mas já dá para perceber que o homem tem um pouquinho mais de glóbulo vermelho, mas o tamanho, a forma, a aparência é idêntica ao da mulher. Aqui a gente já tem quando a gente tem uma célula que a gente vê que ela é descorada no meio, ela tem o que a gente chama de hipocromia, falta de cor. Então a hemoglobina corpuscular média aqui está baixa e é uma célula pequena. Então, ela tem microcitose. Então, assim, olhando a célula naquele esfregaço no microscópio, a gente pode inferir uma série de coisas, pode tirar uma série de conclusões, fazer uma série de hipóteses, mesmo sem ver o paciente. Então, aqui, se eu olhasse essa lâmina, eu sei que é alguém que provavelmente está com uma carência enorme de ferro, o corpo está se formando um glóbulo vermelho com pouca hemoglobina, uma célula pequena, raquítica, pequenininha, microcítica. Então, eu sei que eu ia investigar uma falta de ferro no corpo dele. Ao contrário, ele pode ter uma célula gigantona, assim, grandona, que ela não consegue amadurecer. Ela é uma célula que não consegue amadurecer. Aqui é um outro fenômeno, geralmente baseado na falta de B12 ou ácido fólico. Então, a gente tem uma série de modificações. Medula óssea com falta de B12, ela é uma medula óssea anormal, células grandes. E a gente tem uma série de condições que só de olhar no microscópio você tem as formas, as inúmeras formas de glóbulo vermelho, que não é aquele disco bicôncavo bonitinho, e tem formas anômalas, que pode ser esferócita, oval, elíptica, forma de boca, formas bizarras, forma de alvo, forma de foice, forma de carrapicho, especulado, lágrima. Cada uma dessas formas geralmente expressa uma alteração ou um grupo de alterações ou doenças específicas. Então, aqui é uma forma de uma elipse, ele perdeu tem uma forma de uma doença congênita. Aqui forma um alvo, parece um alvo de tiro ao alvo. Então, aqui está em condições como a talassemia, como doenças do fígado. Aqui está na forma de uma lágrima. Isso geralmente é fibrose, cicatrização anômala na medula óssea. Forma de boca, isso também é alteração congênita. Forma de foice, temos bastante no Brasil, anemia falciforme ou drepanocitose, geralmente ligada à raça negra. Essa aqui, as células são todas, cada um tem uma forma bizarra, diferente. Existe como se elas tivessem sido nocauteadas naquela circulação. Então, a gente chama de esquizocitose. Hipocromia, a gente já falou. Aqui, ao contrário, tem uma policromasia, é um fundo azulado, significa que tem muita célula jovem aqui. Ela não amadureceu direito ainda, são os reticulócitos. A gente também pode ver parasitas dentro da célula. Olha aqui o da malária. Ele parasita dentro do glóbulo vermelho. Então, na hora que eu vou olhar no microscópio, eu posso ter essa surpresa. Uma pessoa que está com febre, eu posso descobrir essas formas que já estouraram a célula e estão circulando, ou essas que estão parasitando o glóbulo vermelho. A gente pode ter um empilhamento na forma como se fossem moedas
das hemácias, isso significa que tem muita proteína no sangue. Então, tem alguma doença que a parte plasmática está com muita proteína, ela não está conseguindo se separar. Isso é típico do mieloma múltiplo, doença de Waldenström. Falar um pouquinho dos glóbulos brancos. Então, leucócitos, sinônimo de glóbulos brancos. Aqui a gente tem um leucócito que ele está comendo uma bactéria. Então, é uma fotografia eletrônica com um aumento gigante. Então, a gente foi surpreendido no momento do leucócito fagocitando ou engolindo um coco, uma bactéria, né? Se a gente analisar só a parte dos glóbulos brancos, chama leucograma. É a parte do hemograma que vai avaliar a parte dos brancos. A gente tem alterações normais, que depende da idade, do sexo, se a pessoa está em repouso, se é pós-exercício, se tem estresse, o período do dia, se é de manhã ou à noite, se a mulher está em gestação, menstruação, e em relação à temperatura corporal e altitude. Todas essas variáveis, elas geram alterações no leucograma, na análise dos glóbulos brancos, que são normais. O valor normal da gente está em 3.500 glóbulos brancos a 11.000. Então, se eu tiver para cá, eu vou ter uma leucopenia, eu tenho baixa de glóbulos brancos, e se eu tiver para cá, eu vou ter uma leucocitose. Pode ser fisiológica, pode ser de adaptação ou pode ser doença. Então, aqui eu coloquei esse slide que mostra que a gente tem vários tipos de células e nós vamos fazer uma análise entre os vários tipos de glóbulos brancos. Eles têm uma proporção normal que eles devem ter e também cada um tem uma função diferente. Tudo isso aqui vem no hemograma. E vem muita informação no hemograma. Quando a gente tem uma inflamação, o primeiro que aparece no sítio, no local da inflamação, chama neutrófilo, né? Que é o que a gente viu aqui, que é o que tem maior quantidade. Então, ele é o soldadinho que vai lá, eu feri a mão, ele vai lá, chega lá, tem uma dilatação do vaso sanguíneo, tem citoquinas que chamam os neutrófilos, eles vão lá e eles comem bactéria, igual a gente viu aquela foto. Isso aqui forma o pus. É a fagocitose, é o primeiro, em questão de horas, minutos, eles sobem e depois eles vão diminuindo e dando caminho para os monócitos, que já são células maiores, conseguem fazer essa fagocitose, ou comer bactéria de forma mais eficaz, e começa a interagir com os linfócitos, que aí vai reconhecer, primeiro ele mata, depois ele vai ver quem é e vai fazer memória no corpo. Isso aqui, em questão de horas, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o neutrófilo, que é o soldadinho, ele tem esse aspecto, tridimensionalmente é isso. Esses grânulos que estão aqui no citoplasma são onde ele concentra uma série de substâncias que vai matar a bactéria. Tá? Então, tem peróxido, tem lisozima, e esse núcleo da célula, ele produz essas substâncias para, então, que elas possam destruir a bactéria. Isso chama fagocitose, é comer alguma coisa sólida, ele engloba, ele fagocita. Geralmente, a gente tem aumento quando a gente tem infecções agudas, infecções por cocos ou bacilos. A gente pode ter, quando a gente tem uma queimadura ou uma isquemia, por exemplo, um infarto. Se a pessoa teve um infarto, você pode ter um aumento desse glóbulo branco, porque é uma área de inflamação, é uma área que o organismo vai ter que fazer uma limpeza lá daquela parte morta do miocárdio. Se a gente tem essas intoxicações, hemorragia, porque o corpo tenta repor o sangue, acaba aumentando os glóbulos brancos também. Pode-se ter por formas malignas, como a leucemia mieloide crônica, ou após exercício, calor ou na gestação. São umas condições fisiológicas. Quando a gente tem muito neutrófilo, a gente chama de neutrofilia. Quando a gente tem pouco, a gente chama de neutropenia. Aqui, as infecções virais são as que mais ocasionam. Então, gripe, sarampo, rubéola, hepatite, varicela ou vírus do HIV, ele tende a fazer uma neutropenia, baixar esse tipo de glóbulo branco no corpo. Febre tifoide, paratifoide, o calazar, porque aumenta bastante o baço, então muita coisa fica retida no baço. Tratamento com quimioterapia, momentaneamente a gente tem uma neutropenia, porque baixa a produção. Anti-inflamatórios não hormonais, é clássico. Então, se a gente tinha lá 4.000 leucócitos, 5.000 leucócitos, no próximo exame eu estou com 3.000 leucócitos e não está acontecendo nada comigo, eu tenho que checar se eu estou tomando algum medicamento que na bula está falando que pode causar neutropenia. Então, tem que alertar o médico, tem que ficar muito atento. Aqui é uma região bastante complexa,
a gente tem que ficar muito atento a isso. Quando isso aqui some do nosso corpo, é encrenca. Então, a gente vai ter infecção espontânea daquelas bactérias que moram na gente, que convivem na gente. Alguns anticonvulsivantes podem causar, como a carbamazepina, vários antibióticos, a radioterapia pode causar neutropenia, falta de produção, a gente vai falar na frente, anemia plástica, anemia perniciosa, e pessoas que estão muito debilitadas, com alcoolismo crônico, infecções graves, septicemia, às vezes o corpo reage de uma forma como neutropenia. Aqui é uma outra célula chamada eosinófilo, que é aquela célula ligada à alergia e às parasitoses. Ela tem um formato bem específico, a cor de laranja, bem fácil de ver. A gente tem 2 a 4% no sangue. A gente aumenta, então, na asma, na urticária, febre do fênix, são condições alérgicas, na infecção por ascaris, por estrongiloides ou por toxocara canis. Então, se a pessoa vem com eosinófilo de 10, 15, 20, 30% de eosinófilos, não é normal, eu tenho que pesquisar a causa disso. Algumas doenças malignas também fazem aumentar os eosinófilos, como a LMC, leucemia mieloide crônica, o linfoma Hodgkin e a mielofibrose. Ele também pode sumir do hemograma, na fase aguda das infecções, não é uma célula importante, então o corpo direciona a produção dos neutrófilos, ou no uso de cortisona, é uma coisa que faz baixar os eosinófilos. O basófilo é uma outra célula bem específica do sangue, uma concentração bem baixinha, de até 1%. Ela também costuma aumentar em condições mais graves e mais crônicas, né? Então, leucemia mieloide crônica, colite ulcerativa, fibrose da medula. Aqui é uma doença maligna que produz muito sangue, polissemia, glóbulos vermelhos, dermatites, mixedema, que é o hipotireoidismo. Essa é a célula central da imunidade, que é o linfócito, que a gente viu lá que é a célula de memória. Linfocitose, a gente tem o clássico mononucleose infecciosa, hepatite, todas as viroses tendem a aumentar. Infecções crônicas como tuberculose, sífilis, brucelose, e também a gente tem na leucemia aguda, leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfocítica crônica e nos linfomas leucemizados. Quando baixa o linfócito, em doenças agudas também, como infarto, pancreatite, uremia, doença de Hodgkin na fase terminal, ele perde os linfócitos dele, então tem uma linfopenia. O lúpus, as doenças autoimunes, onde usou muita cortisona para controle ao longo da vida, pode ter uma linfopenia. Imunodeficiência, como classicamente é causada pelo vírus do HIV, ele parasita justamente essa célula, que é o linfócito T4, CD4. Então, o vírus está aqui dentro dessa célula destruindo, então a gente tem uma linfopenia. Depois, quando foi retirado o timo, uso crônico de corticoide, quimioterapia ou radioterapia, ou soro antilinfocítico para doenças autoimunes. Monócito é aquela célula que também sai do vaso sanguíneo e vai lá comer bactéria. Tem esses grânulos que são onde as bactérias são destruídas, os lisossomos, também faz fagocitose. Condições que causam monocitose são geralmente doenças crônicas e mais graves. E por último, a gente tem o plasmócito, que é um linfócito que ele parece um ovo frito assim. Aqui nesse citoplasma, ele está cheio de imunoglobulinas, que é aquela IgG, IgE, IgD, IgM. Então, a célula linfócito, ela se transforma numa célula plasmocitária e começa a produzir anticorpos que ficam aqui no citoplasma da célula. Aqui a gente chama de citoplasma, aqui a gente chama de núcleo da célula. Então, em infecções, sempre vai ter uma plasmocitose para produzir anticorpos contra ou o vírus ou a bactéria. E também ele pode se transformar numa célula maligna e causar o mieloma múltiplo, que é o mais comum, e o bem mais raro, a leucemia plasmocitária. O terceiro elemento, então, a gente tinha os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, com todos aqueles subtipos, e agora a gente tem esses fragmentos de células, que não são exatamente células, são fragmentos de uma célula maior, que são as plaquetas. Então, essa célula é a célula-mãe das plaquetas. Aqui a gente está vendo esses fragmentos sendo liberados desse meiacariócito na medula óssea. Então, a gente tem as plaquetas. As plaquetas, o normal da gente é entre 150 mil a 450 mil. Quando a gente tem um aumento, é chamada plaquetose. Quando a gente tem uma redução, plaquetopenia.
aqui está envolvido em trombose, aqui está envolvido em sangramento. Então, quando um vaso sanguíneo a gente sofre algum acidente, alguma perfuração, algum tipo de injúria, que algum vaso sanguíneo é perfurado, num primeiro momento existe um reflexo que o vaso sanguíneo se contrai, ele na tendência de bloquear aquele escape de sangue. Então, isso se chama vasoespasmo, é o primeiro mecanismo para a gente coagular o sangue. Depois, as plaquetas vêm aqui e formam uma rolha, um tampão. E, por último, vêm as proteínas da coagulação e organizam esse tampão e formam o coágulo e iniciam o processo de cicatrização. A cicatrização já começa aqui do próprio coágulo. Aqui a gente vê numa fotografia eletrônica os glóbulos vermelhos, aqui a gente tem a plaqueta já deformada, que ela já se modificou, e tem uma trama, uma rede, chamada rede de fibrina. É assim que forma o coágulo. Se a gente for olhar no microscópio, é isso aí. No caso de a gente ter uma diminuição da produção da plaqueta, ele pode ser causado por uma falha central de produção da medula óssea, pode ser que a medula produza e se destrua dentro da própria medula, principalmente na deficiência de ácido fólico B12 e síndrome mielodisplásica, ou hemoglobinuria paroxística noturna, que é uma condição bastante rara. Pode ser por anticorpos contra as plaquetas, chamada PTI, que é o mais comum, púrpura trombocitopênica imune, pode ser induzido por medicamentos, por transfusão, ou a mãe transferindo anticorpos para o bebezinho e fazendo destruição das plaquetas do bebê. Em casos de envenenamento, por exemplo, mordida de cobra ou algum outro tipo de veneno de aranha, pode causar a destruição das plaquetas, alguns tumores, a infecção generalizada e a púrpura trombótica. O contrário, que é o aumento, a gente tem na fase aguda e crônica de infecção, o organismo tenta cicatrizar de alguma forma. Quando falta ferro, existe uma tendência de aumentar as plaquetas. Quando é retirado o baço, onde as plaquetas têm uma certa reserva, então quando o baço é retirado, não tem mais esse mecanismo de controle, então a gente pode ter um aumento de plaquetas pós-esplenectomia. Isso aqui é uma doença maligna primária da medula óssea, é um tumor que produz plaquetas, é um tumor líquido chamado trombocitemia essencial. Na leucemia mieloide crônica também pode, ou quando a medula está se regenerando de alguma agressão aguda, por exemplo, pela quimioterapia. Bom, agora a gente falou um pouquinho da fisiologia normal, eu sei que é bastante coisa, é muita informação, mas a gente não tem como falar da doença sem falar da parte normal. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do tema da aula, que é o envelhecimento, sobre a minha ótica da hematologia, como que a gente pode antever algumas situações e estar atento a algumas situações para prevenir que a doença chegue ou então diagnosticá-la precocemente com mais sucesso de tratamento. Então, envelhecimento, aqui tem uma foto do Robert Redford, que estava lá no filme. Eu achei interessante essa foto porque é assim, o envelhecimento ele depende de 3 fatores principais, da nossa genética, do ambiente que a gente vive e do estilo de vida. Né? O estilo de vida está ligado à nossa alimentação, ao nosso exercício e como que a gente controla o estresse, como é que a gente manipula o estresse no dia a dia. Envelhecimento é um processo fisiológico, né? Então é normal para todos nós todos os dias, todos os minutos estamos envelhecendo, e tem o envelhecimento patológico, que é aquele que vem com doenças associadas, com morbidades. Né? Então, tem teorias que dizem que a genética é responsável por uns 20% disso e 80% seria o estilo de vida. Né? Então a gente tem um estilo de vida saudável, a gente vai ter uma longevidade saudável. Se a gente tem um estilo de vida menos adequado, então não tem o idoso saudável, que não foi um adulto jovem saudável e que não foi uma criança saudável. Então tudo isso é um processo e a gente aqui está tentando, como eu falei no comecinho da palestra, ver se a gente consegue corrigir algumas dessas coisas, atuar aqui para a gente evitar doenças, ou então atrasar esses diagnósticos ou melhorar a resposta ao tratamento. A população no mundo tem envelhecido, então ela está em torno de 12% a 13%. Isso é um fenômeno global, tanto nos países desenvolvidos quanto nos menos desenvolvidos. Então, isso é um fenômeno que a gente está se defrontando no mundo todo e no nosso hospital também em particular. A gente, então, a geriatria, a gerontologia, a gente está tendo um outro enfoque para isso. Né? As pessoas estão vivendo mais, estão tendo vida
produtiva maior. Então, a medicina também está mudando um pouquinho em relação a isso. Hoje é normal, a pessoa 80, 90 anos está aí totalmente ativa e até voltando. Como vocês estão aqui hoje, certo? Então, está todo mundo interessado em aprender. Eu acho isso muito bacana. Acho que isso é a coisa fundamental. Não tem essa história do meu tempo. O meu tempo é hoje e agora. No meu tempo era assim, assado, cozido. Não. Nosso tempo é hoje. A nossa vida está aqui. Hoje é o nosso tempo. Então, eu acho que isso eu acho que é uma das coisas que é uma atitude diante da vida que ajuda a gente a viver mais e melhor. Bom, aqui quando a gente tinha na pré-história, na Idade do Bronze, ou até o século XVII, XVIII, a gente tinha uma sobrevida muito curta, porque a gente vivia em um ambiente natural, onde a gente tinha riscos, predadores, infecções. Depois a gente passou agora para essa realidade, onde a gente tem um ambiente mais protegido, mais controlado, a gente tem vacinação, a gente tem uma medicina melhor, então tem uma intervenção médica, a gente tem várias coisas, estamos vivendo mais. Só que o que acontece, tem uma espécie de armadilha, porque alguns genes que a gente tinha aqui, que as pessoas não chegavam a expressar doença, porque elas não viviam, atualmente ela pode conviver com esse gene no envelhecimento. E esse gene pode não ser tão bom quanto ele foi quando a gente era jovem, né? Então, talvez a natureza privilegiou a procriação, a proliferação da espécie, e esses genes, no adulto ou no idoso, ele pode ter alguma coisa que ele foi acumulando mutações e com isso pode gerar doenças, né? Hoje aqui tem um estudo grande, né? A medicina está indo aí, a ciência, estudo do genoma, começou assim e aí vai, né? Toda a parte genética nossa. A partir dessa idade, aqui é a incidência de doenças, então a gente começa a ter mais evidência disso. Então, uma das teorias do envelhecimento é essa, que a gente vai acumulando mutações ao longo da vida. Quem tem um estilo de vida saudável, alimentação saudável, menos estresse, bom exercício físico, talvez tivesse menos dessas mutações, conseguisse atingir longevidade maior. Quais são as alterações hematológicas do envelhecimento? A medula, ela passa daquela parte vermelha que a gente viu no começo, ela passa para uma parte mais amarela. Então, a criança tem uma medula assim, de 80% a 90% vermelha e o idoso em torno de 30%. Então, a gente tem uma substituição da medula vermelha por uma medula amarela. A gente tem uma atrofia do timo, que já começa a acontecer a partir dos 25 anos. A gente tem uma diminuição da água corporal, do volume sanguíneo, como eu falei no começo. A gente tem uma discreta redução dos glóbulos vermelhos e da hemoglobina. A gente tem uma diminuição dessas células de memória, tanto em número quanto em efetividade. Então, isso é documentado em testes de laboratório. E a gente tem uma diminuição da habilidade de síntese de anticorpos. Então, isso predispõe a gente a uma deficiência imunitária, tá? Então, uma imunossenescência. Então, isso pode predispor a doenças. As células, quando a gente olha para elas no microscópio, elas não têm alteração aparente de morfologia. Mas a gente percebe que em ensaios clínicos e tal, elas não enfrentam tão bem as situações, os desafios, quanto as células mais jovens, as mesmas células mais jovens. Então, a gente tem uma diminuição dos macrófagos, que são aquelas células que comem bactérias, granulócitos, a capacidade de aumento dos linfócitos, a produção e a resposta a esses hormônios, as citoquinas, a produção de anticorpos e a resposta e o repertório dos linfócitos T e B, que são os responsáveis pela imunidade celular e a humoral. Então, tudo isso está diminuindo conforme a gente está envelhecendo. Então, em consequência disso, a gente tem um aumento do número de infecções observado na população de mais idosos, de pneumonia, de gripe ou fatalidades por gripe, por tuberculose, meningite, infecções urinárias. A gente tem um aumento de doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, tiroidite, porque o sistema passa a não reconhecer, existe uma alteração da função do linfócito, ele passa a não reconhecer o próprio corpo. Então, ele pode aumentar a síntese de anticorpos, de imunoglobulinas, que agridem o próprio corpo. A gente tem um aumento da incidência de câncer, de todos esses que estão descritos aqui. Isso é estatístico, é epidemiológico, a gente tem um aumento disso.
E a gente tem um aumento da tolerância aos transplantes, ou seja, se eu transplanto uma pessoa idosa, a força que eu tenho que fazer para ela aceitar aquele rim, ou fígado, ou coração, é menor do que quando eu jovem, porque o jovem tenta expulsar mais rápido, ele tem uma imunidade mais efetiva. Então, isso também é uma evidência de uma imunossupressão com o envelhecimento, de uma queda da força da imunidade. Bom, vamos falar um pouquinho das patologias. Bom, a primeira que a gente vai falar, que é importantíssima, é a anemia. Então, aqui a gente está vendo, infelizmente a luz não está sendo muito favorável, mas a gente está vendo uma anemia que a gente avalia por uma palidez cutânea e mucosa. Esse slide é o slide que eu queria que o pessoal levasse para casa de memória, ficasse bem guardadinho na cabeça, porque a anemia, ela é uma ponta de um iceberg, de um problema muito maior, que muitas vezes não é abordado, não é diagnosticado, é maquiado, e muitas vezes esse tempo que se perdeu foi fundamental para tratar e curar a pessoa. Então, ela não é uma doença por si, normalmente ela é um sintoma de uma outra doença. Existem anemias que a gente já nasce com elas, que são anemias congênitas, então sim, é uma doença. Então, a talassemia, aquela anemia falciforme dos negros, isso sim, já é uma doença por si. Agora, se a pessoa não tinha anemia em momento nenhum da vida, de repente ela teve uma ponta de anemia, uma pequena anemia, ela tem que investigar imediatamente. Então, por isso que é importante guardar aqueles hemogramas e acompanhar ao longo do tempo. Como é que eu estava o semestre passado, o ano passado, como é que estava a minha hemoglobina, meu hematócrito, meu glóbulo branco estava em tal nível, a plaqueta em tal nível, e agora não estou mais assim. Então, algo mudou. Isso não é do envelhecimento normal. Então, isso é o envelhecimento patológico, pode ter alguma doença por trás disso. Bom, vocês estão bem assistidos no departamento de sócios, que a gente tem lá a hematologista, a doutora Marisol, a doutora Darlene, o doutor Palácio, estão super atentos. Mas a informação fica, podem disseminar para os conhecidos e tal, isso é importante, porque aqui diagnóstico precoce de doenças é uma coisa importante para a gente ir melhor no tratamento. Então, a anemia é definida como uma redução das hemácias e hemoglobinas circulantes, ocasionando uma deficiência de oxigenação celular. Pode ser causada por uma produção insuficiente de glóbulos vermelhos, uma destruição excessiva ou uma perda, por exemplo, por sangramentos. Elas podem ser agudas ou crônicas. Então, quando é uma anemia crônica, a pessoa não percebe, é sutil a queda do performance dela, da vitalidade, então ela pode não perceber. Então, às vezes, se ela estava lá com 12 de hemoglobina e agora está com 11, 10,5, normalmente o paciente não sente nada, desde que ele teve tempo para se adaptar. Anemias agudas ninguém tolera bem, nem o jovem, nem o idoso. Então, se ele teve uma hemorragia digestiva alta, um acidente, ele perdeu agudamente sangue, ele vai ter todos os sintomas de anemia rapidamente. Agora, a gente encontra níveis incrivelmente baixos, como a hemoglobina de 5, 6, e a pessoa está trabalhando. Tipo assim, perdeu 70% do sangue e não se deu conta. Então, tudo é tempo de adaptação. Os homens, então, têm uma hemoglobina de 13, o hematócrito de 42, em média, e as mulheres 12 e 36. Aqui pode variar, de 13 a 15, aqui vai até 54. Eu pus números médios, mas varia um pouco. A gente tem que ver qual que é o nosso normal. Sintomas da anemia: fadiga e cansaço fácil, falta de ar, dor de cabeça, tontura, zumbidos, as mãos e os pés frios, dor torácica, tipo anginosa, quer dizer, ele tem uma deficiência de circulação na coronária e associado a isso também tem pouca hemoglobina entregando oxigênio para o coração. Obviamente que ele pode ter uma dor torácica do tipo anginosa. Palidez, dificuldade para engolir, disfagia, alteração do paladar, então a pessoa quer comer arroz cru, quer comer tijolo, quer comer telha, então existem essas coisas que geralmente carência de ferro. Unhas fracas e quebradiças, queda do cabelo. É importante aqui o ferro nessa hora, mas quando tem anemia, o corpo retira dessas regiões menos prioritárias e leva para a medula. Então aqui é um dos primeiros sinais de que a gente tem uma deficiência de ferro. Sinais é o que o médico observa e sintomas é o que o paciente relata, Então o paciente fala assim, eu estou com cansaço e tal, e o médico percebe que ele tem uma palidez. Então a diferença de sinais e sintomas é isso.
Produção insuficiente, que é um dos itens da anemia. Então, ela pode ser carencial, quer dizer, não está produzindo porque não tem matéria-prima, a medula, a fabriquinha, não está trabalhando como deveria, ou ela está faltando estímulo para ela. Do carencial, as causas mais comuns são o ferro, a B12 e o ácido fólico. Esses 3 elementos são fundamentais para a produção da série vermelha do sangue. Então, a gente vai falar das coisas mais prevalentes, as coisas mais comuns primeiro. Então, deficiência de ferro é a mais comum. Então, aqui a gente começa com ingesta inadequada. Então, aquele indivíduo que gosta, eu já estou falando já para uma população de mais idade. Então, já não janta, já gosta de tomar só o cafezinho com leite, o pãozinho, um pedacinho de bolo, a dieta bem pobre em ferro. Tem dificuldade de mastigar, aí o dente não favorece a mastigar carne, então ele vai se afastando um pouco dessa alimentação. Criança também acontece isso, a criança toma mamadeira, come docinho e tal, na hora de comer as verduras, carne, feijão, às vezes pode ter uma ingesta inadequada. Ele pode ter uma ingesta adequada, mas aí ele tem uma absorção deficiente. Então, ele tem problema de estômago, toma antiácido. O ferro gosta de acidez, ele não gosta de antiácido. Então, o ferro é amigo da acidez. E o principal é a vitamina C. Então, isso geralmente ajuda muito o ferro. O contrário prejudica. Tanto os antiácidos, como os bloqueadores de prótons, lá, o omeprazol, o Losec, a ranitidina, eles dificultam. Então, as pessoas que tomam antiácidos por longo período, ela pode ter uma déficit de absorção do ferro, mesmo que ela esteja ingerindo quantidades adequadas. Cirurgia bariátrica é quando essas cirurgias de emagrecimento que a pessoa retira o estômago, ou desvia o estômago, ela altera o trânsito intestinal, então ele tem um pouco de deficiência de absorção do ferro por falta de acidez. Pode ser também por perda, verminose, úlceras, hemorroidas, tumores, angiodisplasia, epistaxe. Bom, aqui o papel importantíssimo das endoscopias, então a gente tem que fazer as endoscopias, tanto alta quanto baixa. Se a pessoa está diante de uma anemia, a investigação é obrigatória, investigar o trato digestivo, mesmo que ela fale para a gente que ela está comendo mal, tal, uma causa não desclassifica a outra. Então, ela pode ter associação de causas. Então, às vezes, a gente pode ficar contente que corrigiu a dieta, deu uma melhorada, e esquecer que pode ter algum agente trabalhando contra lá na parte do intestino, ter alguma doença incipiente, que depois retorna, tem uma recorrência da anemia no ano seguinte, e aí em estado mais avançado. Tem momentos que a gente precisa de mais ferro. Então, a mulher na gestação, no crescimento, menstruação normal ou exagerada, em períodos de pós-operatório onde houve perda de sangue. Epistaxe, sangramento nasal crônico. Aqui, esse slide está aqui só para lembrar das endoscopias, mas assim, tinha uma série de fotos que, infelizmente, perdeu-se. Então, endoscopia alta, é importante, a gente vai enxergar toda a parte do estômago. É um exame hoje tranquilo, o paciente faz sob sedação. Quando eu estava na faculdade, aí, há 25 anos, 28 anos atrás, era muito chato esse exame. Então, o endoscópio era grandão, o paciente ficava acordado, puxando a mão do médico, tentando arrancar o tubo, era uma coisa horrível. A gente até ficava pensando muitas vezes antes de indicar o exame. Hoje é um exame com fibroscópio bastante fino, o paciente está sedado, dura 5, 10 minutos o exame, dá inúmeras informações de um local que as tomografias não atingem, a tomografia não vê muito bem essa área de víscera oca, tanto o estômago quanto o intestino. Então, é importante os exames endoscópicos, tanto o alto quanto o baixo, a colonoscopia. E aqui no hospital também a gente tem um exame que agora veio intermediário, chamado enteroscopia, que veio o intestino delgado, que era geralmente um ponto escuro nos diagnósticos, aí, não era muito bem atingido. Bom, alimentação rica em ferro. Número 1 são as carnes vermelhas, os grãos, a folha da beterraba, a raiz não é tanto, então a raiz é mais impressiona do que tem ferro. A folha é interessante para fazer suco ou refogada, aqui é mais uma reserva de amido da planta. Tem outras coisas importantes, mas o ferro está mais aqui. O açaí, eu coloquei aqui porque normalmente as pessoas não sabem, mas o açaí é riquíssimo em ferro.
que é bastante usado no norte do nosso país. Eles comem isso daqui não com granola e banana, mas eles comem isso aqui com arroz e feijão. Você fala que vai comer açaí com granola e banana lá no Pará, eles querem te... Então, o açaí ele é bastante nutritivo em termos de ferro. As verduras escuras, aqui é emblemático, aqui é o espinafre, mas todas as verduras verdes escuras são muito importantes. A família da couve é muito importante, que é a couve, brócolis, catalônia, todas essas verduras que são mais escuras, rúcula, agrião, são mais amargas, elas contêm bastante ferro. É muito interessante a nossa dieta. Ele não se perde com a cocção, com o cozimento, então mantém isso aqui na dieta. O feijão, aí é clássico, as pessoas normalmente já sabem. Esse feijão eu coloquei aqui, que ele não é tão popular, que é mais dos japoneses, e chama feijão azuki ou azuki. É azuki ou azuki? Azuki. Azuki. Ele é bastante rico em ferro e é bem interessante, a gente pode colocar na nossa dieta, aí no cardápio, dar uma estudadinha em umas receitas aí, ele é nutritivo e em termos de ferro ele tem bastante. Bom, aqui é um olhar do ferro, o ferro gosta de olhar com esse olhar, tá? Então, os cítricos, eles melhoram muito a absorção do ferro. Então, se você toma um suco, que você vai colocar algumas folhas, sempre deve adicionar um cítrico, porque tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, se a gente vai fazer um suco de centrífugo ou liquidificador, a gente vai acrescentar um cítrico, uma folha, uma fruta, ou se a gente vai tomar comprimidos com ferro, sempre com sucos cítricos melhora bastante a absorção, né? Aqui são dois mitos. Esse ferro, que é a panela de ferro, ele é um ferro de origem mineral, ele é pouco absorvido pelo nosso corpo. Então, o ferro que ele está na natureza, está na terra, é esse ferro mineral, né? O prego, a panela de ferro. Ele vai ser incorporado pela planta. O espinafre vai lá, consumir o ferro, vai para as folhas dele. O ferro que a gente tem na parte vegetal, para disponível para o ser humano, é só 10%. Depois o animal vai lá e come o espinafre, ou come a grama. Aí ele incorpora na carne dele. Aí é um ferro de origem animal. Esse é 90% de absorção. Então, o ferro mineral, a gente não tem quase absorção. O ferro vegetal, a gente tem que comer muita verdura escura e a carne a gente precisaria comer menos para ter o mesmo efeito. Então, a gente chama de biodisponibilidade. Então, ele está mais fácil de absorver, o ferro de origem animal. Tudo que vem desse grupo de alimentos, os laticínios, eles nem contêm ferro e eles ainda diminuem a absorção de ferro. Então, ao tomar vitaminas ou comprimidos de reposição, ou você tem que tomar longe disso aqui, porque isso aqui funciona como um antiácido. Ele bloqueia a acidez, então, portanto, ele prejudica a vida do ferro. Ele contém outras coisas importantes, mas aquele suco lá, aquele suco verde, era melhor tomar no meio da manhã ou no meio da tarde, de forma isolada. E nunca junto aqui no café da manhã, porque dá uma confusão aí na hora de absorver. Bom, a outra deficiência do idoso bastante comum é a deficiência de vitamina B12. Aqui é muito importante, a gente vai falar por quê, porque a vitamina B12 ela tem dois pontos que ela é fundamental, é no sangue e no sistema nervoso, neurológico. Então, é muito importante a gente ter nível adequado no sangue. Então, pessoas que são vegetarianos estritos, que chamado vegans, que não comem nem ovo, nem leite, nem nada, não são ovo-lacto-vegetarianos ou comem carne branca, é aquele que só come vegetal, esse aqui vai ter uma deficiência, porque a vitamina B12 não está no reino vegetal. Ou ela é sintetizada por bactérias, ou ela está na carne do animal. Então, as pessoas que são vegetarianos estritos têm que ter uma reposição periódica de vitamina B12, senão vai ter deficiência. Tem pessoas que ingere quantidade adequada, mas não absorve. Então, pode ter uma falta de fator intrínseco, é uma proteína que está lá no estômago, que vai se juntar com a B12 e fazer absorver, ou ela retirou o estômago, ou ela desviou o estômago por cirurgia bariátrica, ou ela tirou parte do intestino delgado, onde a B12 é absorvida. Tumores também gostam de B12, eles precisam para duplicar o DNA, então eles podem consumir. Então, às vezes, tem uma dieta razoável ou regular e o tumor está consumindo, a gente começa a ter uma deficiência de B12. E tem alguns medicamentos que também podem provocar a sua deficiência. Aqui eu
mostrei uma endoscopia de uma mucosa normal e uma mucosa chamada careca. Então, essa mucosa, aqui a gente está olhando dentro do estômago, e isso é um pregueamento normal de todo o estômago. Ele é normal, ele tem esse pregueamento. Quando existe perda dessas pregas, aqui o endoscopista coloca lá como mucosa careca ou atrofia da mucosa gástrica. Essa mucosa gástrica que está produzindo o fator intrínseco, nessas pessoas, ela não vai ter essa associação do fator intrínseco a B12. Então, vai haver aqui como se ele não tivesse estômago. Né? É como se ele tivesse sido retirado do estômago dele. Ou seja, tem o estômago, mas funcionalmente ele tem um déficit, ele está funcionando mal, ele tem uma atrofia. Isso é uma coisa que acontece bastante no envelhecimento, e há uma tendência de perder esse pregueamento da mucosa e tornando a mucosa mais plana ou mais careca. Ela tem... Não, geralmente não. Isso aqui pode ter um fundo imunológico, naquele processo de doenças autoimunes, que o organismo começa a fazer anticorpo antifator intrínseco. Isso pode ser até dosado no laboratório. Então, isso faz parte do envelhecimento. Às vezes, também é doença autoimune. Então, está muito associada com vitiligo, com hipertiroidismo. Outras doenças autoimunes se associam com... Essa aqui é a conhecida, famosa anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Então, é a falha da B12 por deficiência de absorção, por atrofia da mucosa gástrica. Ela dá uma anemia cuja célula é grande, é aquela célula macrocítica, grandona, que eu mostrei lá na frente, porque a célula não consegue amadurecer, porque o DNA não consegue amadurecer por falta da B12. Existe uma deficiência neurológica, que aqui é muito importante, então a gente vai ter formigamento na língua, ardência, formigamento nas extremidades, e uma deficiência de concentração, até quadros demenciais. Então, o neurologista, às vezes vai no neurologista, uma das coisas que eles investigam é deficiência de B12, que ela é muito importante no neurônio, além de ser no sangue. Mas no sangue a gente começa a enxergar muito antes, porque antes de ter anemia, a célula já começa a ficar um pouco maior. Então, aquele volume corpuscular médio aumenta. Então, se você olhar lá, meu volume corpuscular médio era 85, agora eu estou com 101, eu estou tendendo a uma macrocitose. Eu nem tenho anemia ainda, mas já é um sinal sutil de que eu não era assim, então vamos dosar a B12. Né? Aqui também é um aminoácido do mal, não sei o que acontece com quem criou esse aminoácido, mas ele não é um bom aminoácido para a gente ter alto no sangue. Ele causa aterogênese, formação de placas, forma trombose, tem uma ação inflamatória e até cancerígena. Então, essa homocisteína, com a B12, ela se transforma em cisteína, que é um outro aminoácido que vai ser aproveitado pelo corpo. Quando as pessoas não têm B12 ou ácido fólico, essa homocisteína aumenta muito. Então, a gente tem as pessoas com tendência a trombose, ou acidente vascular cerebral, ou infarto. Isso é um dado importante. Então, a homocisteína alta, a gente tem que checar se aqui não está baixo. É uma gangorra. Essa aqui sobe, essa aqui desce. Ou vice-versa. Esses são os alimentos que têm B12. Então, ela não está no reino vegetal. Então, os vegetarianos aqui estão em desvantagem. Eles não conseguem obter a B12. A gente tem no leite, tem no ovo, tem na carne, no peixe. E a gente tem B12. O animal, ele consegue essa B12 das bactérias que moram lá no intestino dele. Então, ele é sintetizado e ele fica abastecido. E a gente consumindo esses alimentos, a gente vai ter a nossa B12. Quando a gente não... O vegetariano, ou a pessoa que tem deficiência, a gente pode fazer uma reposição. Ela pode ser intramuscular ou ela pode ser sublingual. Então, essa forma sublingual, no Brasil não tem tanto, a gente tem que importar, mas ela é menos dolorosa, que às vezes fica dolorido. Tá. E a gente pode colocar embaixo da língua, que também vai repor. Deficiência de ácido fólico. Essa é a outra menos comum, mas por dieta inadequada, pessoas que não consomem frutas ou verduras, alcoolismo crônico, deficiência de absorção ou medicamentos que estejam interferindo. Esses são os alimentos que são ricos em ácido fólico, são as saladas, né, as verduras, as frutas. Esse aqui é prejudicado pelo cozimento. Então, o ácido fólico é destruído no cozimento, então não adianta comer só a verdura cozida. A gente precisa comer a salada, ou comer a fruta, ou ingerir o suco.
Aqui é a fonte do ácido fólico. Importantíssimo na formação do sistema nervoso, porque as gestantes agora, quando pretendem, ou têm ideia, as mulheres quando têm ideia de gestação, já tem que começar a repor o ácido fólico 3, 4 meses antes de engravidar, de tanto que ele é importante na formação do sistema nervoso do feto, né? Então, a gente suplementa durante toda a gestação e se a gente tiver uma dieta equilibrada, nós não vamos ter deficiência. Aqui são aquelas pessoas que comem bife e batata frita e tomam uísque, né? Então, esse aqui não vê esse mundo colorido. Esse mundo colorido é que leva a pessoa mais longe, tá? Então, esse aqui é muito importante. A gente precisa fazer um intervalo ou terminou? A gente está 11. Não, continua, está ótimo esse negócio de... Nossa. Bom, aqui a gente tem, já não é carencial, então aqui a gente tem uma falha de produção. A medula óssea não produz, então é um processo chamado aplasia. Pode ser de fundo imune, pode ser por medicamentos que causam. Aqui a gente tem a família da dipirona, novalgina, tá? Então é um medicamento, se a pessoa tem tendência de ter uma leucopenia, ela já tem o glóbulo branco meio baixo, a plaqueta meio baixa. Então a gente não deve entrar em contato com anti-inflamatórios e também com a dipirona. E também vários anticonvulsivantes, calmantes, benzodiazepínicos, eles podem causar. Os quimioterápicos causam, obviamente, de forma transitória. Então, aqui é muito importante vocês vigiarem, não... Está com dor de cabeça, toma uma anel, né, como fala anel, a Neusa. Não é assim, eles banalizam as coisas. A neosaldina tem dipirona, você não pode ficar tomando isso daqui de forma crônica, tá? Porque ela pode causar uma aplasia de medula que vai ser uma dor de cabeça muito maior. Então, aqui é interessante. O paracetamol, que é o Tilenol, ele não afeta a medula óssea, ele afeta o fígado. Então, se a pessoa tem problema no fígado, tem que tomar cuidado com o paracetamol, o Tilenol ou associações. Mas para a medula óssea, ele é inócuo. Então, na hematologia, a gente indica muito mais como antitérmico ou analgésico o paracetamol. Radioterapia, obviamente, causa, e quando as pessoas têm deficiência de eritropoetina na insuficiência renal. O ibuprofeno, que é o do Advil, é assim, ele não é tão problemático, mas se a pessoa tem o diagnóstico ou de uma aplasia, ou hipoplasia, ou leucopenia, ou plaquetopenia, qualquer coisa assim, que a gente já biopsiou a medula, não tem um déficit mesmo, daquela celularidade, a gente tem que ficar longe o mais possível dessas drogas. Tem algumas que não são problemáticas. O anti-inflamatório geralmente são, da família do Voltaren, esses são anti-inflamatórios não hormonais, aspirina também pode ser, e dipirona ou associações, ficar atento nas associações, porque às vezes vem lá Apracur, você não sabe o que tem lá dentro, né? Mas às vezes você vai olhar na fórmula, está lá, dipirona, ou a neosaldina, está lá, dipirona, né? Então, bom, a anemia, então, é esse fenômeno, ou a gente está perdendo hemácias e está diminuindo a produção, está insuficiente, então pesou mais a perda de hemácias, como consequência a gente vai ter uma anemia. Aqui a gente vê os sangramentos, a gente vai ter outros diagnósticos. Então, o que... Na anemia, a radioterapia tem bastante influência. Tem influência. Porque a radioterapia, ela é um efeito secundário dela, porque a radiação não está sendo dirigida para a medula óssea, está sendo dirigida para o órgão ou para o tumor, a parte doente. Mas às vezes o radioterapeuta não consegue desviar totalmente da medula óssea. Então, ela pode ter aquela parte que cicatriza, não produz mais sangue naquele ponto. Existe algo dentro para que a radioterapia pare de trabalhar? Sim, sim. A gente tem, durante a radioterapia, mesmo você está fazendo uma radioterapia no braço, você pode ter um braço que não é uma área tão importante, aquela parte apendicular não é tão importante, mas pode ter uma reação sistêmica de baixa da contagem dos glóbulos brancos e das plaquetas, e até uma anemia, que a gente chama de pancitopenia. Tudo fica meio baixo. Transitório. Agora, quando a medula foi irradiada, a própria medula, suponhamos que o tumor estava na região da pelvis, do ilíaco ou da coluna, uma grande área da coluna ou da bacia foi irradiada. Aí pode haver uma sequela. A próstata, normalmente, está sendo feita uma radioterapia conformacional, que é muito bem dirigida aqui,
Nosso hospital tem máquinas excelentes que desviam um pouco do reto, da mucosa do reto e da medula, que seria o osso lá, o sacro, o final da medula, ou medula lombosacra. Então, nesses casos, a sequela é mínima, mas ela pode acontecer de forma transitória. Geralmente, esse efeito são 6 meses para ele desaparecer. No passado, a radioterapia abrangia mais, não era uma radioterapia como essa que eles chamam de formatada em 3D, tal, que acertado milimetricamente a posição do paciente, etc., na Novalis, que é a máquina que tem aqui. Então, a gente está conseguindo diminuir muito essa sequela. Sim. Sim, pode ser temporário isso. Bom, então, isso aqui, então vamos levar para casa essa imagem. Nós temos uma anemia, vamos investigar exaustivamente. Se o médico foi superficial, ou se vocês conhecem, vamos lá questionar o médico, procurar outro médico, não se conformar com respostas fáceis aqui, porque a gente pode estar perdendo de fazer um diagnóstico precoce. Então, a gente tem que, se tem uma causa, pode ter associação de 2 ou 3 causas. E nunca deixar de investigar, tratar o sintoma e não tratar a causa. Então, esse é um dado importante, tem muito a ver com o envelhecimento, é bastante comum. Por exemplo, o tumor do cólon do lado direito, do cólon que vem aqui pegando o apêndice, o cólon ascendente, o seco. Essa região não dói, não entope, não bloqueia. O primeiro sintoma desse tumor é uma anemia. É aquele ferro baixando e a gente, então, consegue pegar o tumor numa fase bem precoce e curar o paciente. Agora, depois que ele sangrou, teve hemorragia, emagrecimento, então aí a coisa está mais avançada, né? Bom, eu iria falar de algumas doenças, mas aí não dá tempo, né? Eu vou passar assim 2 minutos. Uma doença comum no idoso chama leucemia linfocítica crônica. Aquele linfócito se torna maligno e se acumula. Ele se acumula na forma de gânglios linfáticos, então é importante a gente se autoexaminar. Como examina a mama, também examinar região cervical, axila, aqui a saboneteira, que é uma área que nunca é comum ter gânglio. A região da virilha já é comum a gente ter gânglio, mas sempre é bom acompanhar isso, procurar o médico se tiver alguma dúvida. Então, esses gânglios podem ser bem grandes. A gente, então, examina o paciente na pesquisa e a gente tem que fazer, a gente faz biópsia disso para dar o diagnóstico, ou faz tomografia. Então, elas são doenças que existem uma alteração genética no linfócito e ele passa a se acumular e passa a invadir a medula óssea tal, como se fosse uma erva daninha numa horta, a horta passa a não produzir mais. Então, a gente vai ver isso no hemograma, com anemia, leucopenia e plaquetopenia, abaixo das séries, né? As doenças linfoproliferativas crônicas são a leucemia linfocítica crônica, o linfoma Hodgkin e o não Hodgkin. Sintomas: febre, emagrecimento, fraqueza, um suor noturno. Então, essa tríade aqui, o médico conhece como sintomas B. Sintomas B, a pessoa que emagreceu mais de 10% do peso, sem causa aparente, sem fazer dieta. Ele tem uma febre, geralmente na tarde ou à noite, uma febrícula, 37,8, não passa de 38, some sozinho muitas vezes, e ele tem um suor frio anormal, não é de calor. Então, essa tríade aqui chamam sintomas B, muito importante nos linfomas, no diagnóstico precoce. Aumento dos gânglios, aumento do fígado e do baço, infiltração na pele ou no sistema nervoso. Infiltração na pele, as pessoas podem ter linfomas na própria pele, ou tumores na pele, ou um rash cutâneo, um grosseiro, uma placa. Ela pode ser um linfoma. O tumor maligno do sistema linfático, então, chama linfoma. Proliferação de linfócitos clonais, quer dizer, um mesmo clone, com uma forma monótona, tudo igualzinho, na mesma forma. Pode ser do tipo Hodgkin ou não Hodgkin. Hodgkin foi um autor do século 1800 e pouco, ele descreveu um tumor nessa época. Essa peça está no Museu Britânico, hoje ela é examinada, é exatamente o que ele falou, hoje não mudou nada, desde 1850. Então, ele conseguiu fazer quase só com o microscópio um diagnóstico que até hoje está idêntico. Então, ele definiu lá uma célula, tem uma característica especial, que chama célula de Hirt-Steinberg, que é típica do linfoma Hodgkin. O mais comum é o não Hodgkin, em 75% dos casos. Ele pode ser indolente,
paciente pode nem perceber, durar anos e anos e anos só com aquele gânglio, não ter nada, ou ele pode ser altamente agressivo e vir até para o sangue de uma forma leucêmica, dar emagrecimento, etc. Os linfomas, eles estão, então, nessas áreas onde tem gânglio linfático. Então, a gente pode ter na região inguinal, toda a região paraórtica, né? Essas regiões que é fácil acesso de examinar sobre axilar. Essa parte mais profunda, a gente depende dos exames radiológicos, tipo tomografia ou PET-CT. Diagnóstico através do hemograma, mielograma, biópsia de medula óssea, biópsia do gânglio, imunistoquímica da biópsia do gânglio, tomografias ou PET. Aqui a gente tem um PET, é uma máquina que a gente tem aqui no hospital, então um PET normal, aqui é um PET com alterações bem grosseiras, cheio de linfonodos captantes e no linfoma. A conduta pode ser quimioterapia, anticorpos monoclonais, radioterapia ou transplante de medula óssea. Leucemia linfocítica crônica, eu falei mais ou menos no começo, aumento dos linfócitos no hemograma, linfocitose, falha de produzir os outros elementos, aumento de gânglios, aumento do baço e do fígado, hepatosplenomegalia, sintomas B, infecções de repetição e fenômenos autoimunes. Aqui a gente vê no hemograma a mesma célula com a mesma cara, não é uma diversidade igual aquela piscina de bolinhas, é uma coisa monótona com a mesma cara, então é uma célula clonal maligna. Aqui a gente vê um grande aumento do baço, aliás, aqui o baço, e do fígado, uma tomografia. Conduta, às vezes a pessoa convive com o tumor maligno e não precisa fazer nada. Tem leucemia linfóide crônica que a gente não trata, só acompanha, ela evolui bem, é uma doença crônica. Ou a gente vai tratar com químio, com anticorpos monoclonais, ou transplante de medula óssea. Isso era uma modalidade que não se oferecia para pessoa acima de 65 anos, atualmente já se oferece na forma não mieloablativo. Então, isso foi uma evolução também da minha área, que até a década de 80 a gente fazia transplante com pessoas até 20 anos. Depois jogou para 40, 55, ficou um bom tempo parado nos 55 anos como data limite, idade limite. Depois passou para 65, os europeus hoje já estão com 85. No nosso hospital também a gente já fez transplante com pessoas na faixa dos octogenários e essa modalidade permite a gente tratar, então, com expectativas melhores o paciente. Aqui é uma outra doença, daquele plasmócito, daquele ovo frito. Aquele ovo frito ficou maligno e começou a produzir um monte de imunoglobulinas sem necessidade, sem função nenhuma no corpo, só intoxicando o corpo, causando falência da medula, destruição óssea e insuficiência renal. Sintomas são parecidos, excetuando que é bem comum a insuficiência renal, às vezes vem da nefrologia primeiro. Aqui está aquela célula, então ela já não tem aquela carinha bonitinha, ela tem até 2 núcleos, ela está dominando aqui a medula, uma plasmocitose, e essa proteína anômala, que não devia estar aqui, devia estar só no verdinho, começa a produzir. Esse é um exame também bem importante, não tão comum de ser solicitado, chamado eletroforese de proteínas. Também faz o diagnóstico do mieloma múltiplo. Aqui, lesões ósseas, então o osso pode ter destruído com fraturas patológicas, o crânio fica parecendo queijo suíço, com essas perfurações. Aqui a gente está na bacia, vendo um tumor, fratura da vértebra, perda de estatura. Então, essa é uma doença óssea e da medula óssea e do rim, chamada mieloma múltiplo. Pico de incidência aos 65 anos de idade e aumentando com a idade. O diagnóstico é feito através do hemograma, da função renal, mielograma, eletroforese, tanto no sangue quanto na urina, radiografia dos ossos longos, da coluna e do crânio, e análise da proteína de 24 horas. O rim não perde proteína, a proteína é uma coisa nobre, ele não fica jogando no vaso sanitário. Então, quando a gente tem proteinúria, quer dizer, proteína na urina, tem algo acontecendo de errado. Ou o rim está perdendo a capacidade dele de discriminar o que tem que sair, o que tem que ficar, é uma doença renal, ou tem muita proteína no sangue, no caso do mieloma múltiplo, que vaza, transborda, vai para o vaso sanitário. Então, a gente tem uma proteinúria. Tratamento, quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea. No nosso hospital, a gente já fez cerca de uns 150 casos, a Beneficência faz, a gente está habilitado e capacitado para fazer.
Talidomida, um remédio banido do mercado na década de 60, depois ele foi descoberto no ano de 99 como uma excelente droga para tratar o mieloma múltiplo. Então, atualmente é uma das drogas principais e a lenalidomida é um derivado. Corticoide é a pedra angular nesse tratamento. Suporte aqui, analgesia, bifosfonato para tratar as fraturas ósseas e eritropoetina para combater a falência renal. E o último é uma coisa, então, que essa aqui não é maligna, bastante comum, que é a púrpura senil. Então, as pessoas têm, principalmente em áreas que foram expostas ao sol, antebraço, o V do colo, a face, as mãos, com traumas mínimos, ele começa a ter aquele hematoma, aquelas coisas roxas, que ficam feias, tá? É mais estético, mas não causa maiores problemas orgânicos, é mais visual. Então, a pele é bem frágil, geralmente nessas áreas, que foram áreas expostas previamente ao sol, existe um fotoenvelhecimento. Então, esse é o sol que a gente tomou até antes dos 20 anos de idade, que é o sol mais problemático da criança que é exposta. E em áreas não expostas, se acontece, a gente tem que ficar de olho se não tem outra causa, que é falha da coagulação do sangue. Por exemplo, deu na barriga, nas costas, não é tão comum. O tratamento é suplementação da vitamina C e os bioflavonoides, que estão nas frutas e legumes, principalmente naquela parte branca da laranja, da mexerica, aquilo tem bastante bioflavonoide, é interessante para fortalecer os vasos. Então, é isso aqui que as pessoas conhecem, isso se chama púrpura senil. Então, aqui no V do colo, área exposta, vê que a pele mais saudável não tem. Então, isso daqui não tem muito tratamento, não é muito eficiente. A gente dá vitamina C, tem alguns cremes aí, o dermatologista passa, mas não é tão eficaz. Existe uma diminuição do colágeno da elastina, o vaso sanguíneo que está aqui embaixo fica meio solto, meio frouxo, meio frágil e rompe facilmente, deixando essas manchas. Bom, aí eu teria que dar uma outra aula, que não vai ser hoje, que é essa área aqui, que aí eu ia falar do transplante, mas é muita coisa para hoje.